Jovens, obra bem importante para o tempo que temos vivido. Nós estamos tratando mais uma vez, então, do Advento. O tema da nossa série para esse mês é a supremacia de Cristo, um tema, sobretudo, importante no mês que nós celebramos e rememoramos que o nosso Salvador veio em carne por amor de nós, pecadores. E nessa manhã nós vamos considerar a passagem de Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 23. A carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 23. Vocês têm o texto na íntegra no boletim. Vocês podem seguir a leitura pelo boletim. O tema de hoje é Jesus Cristo, o Rei da criação e da reconciliação. Vamos ao texto, então, Colossenses, capítulo 1, versos 15 a 23. Orando para que Deus fale a nós por meio dessa passagem tão bonita. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês que no passado eram estranhos, inimigos do entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em nosso tempo, muitos cristãos buscam recursos espirituais que eles já têm. Talvez eles não saibam, mas eles já têm tudo o que eles precisam, se são cristãos, para viver uma vida cristã autêntica, uma vida cristã que se experimente vitórias desse lado da existência. Mas muitos cristãos não entendem esse ponto. Eles acreditam que, além de Jesus, eles precisam de alguma coisa a mais. Só que quando nós estudamos a Bíblia, o que nós descobrimos é que no Messias nós temos todo o recurso espiritual que a gente precisa para viver uma vida de fé. Tudo que nós precisamos se acha em Cristo e somente em Cristo. Então, em vez de a gente tentar acrescentar algo a Cristo, legalismo, filosofia, etc., a gente precisa aprender a usar os recursos que nós já temos em Cristo. Talvez, na Escritura, o texto mais importante que trata da suficiência de Cristo é justamente a carta que Paulo escreveu aos Colossenses. Paulo escreveu que esses crentes, como a gente vê nos versos 4 e 5 desse primeiro capítulo, já tinham fé, amor, esperança. Paulo os elogia por causa dessas virtudes, mas eles estavam sendo confundidos por uma heresia que justamente negava a suficiência de Cristo. Eles criam em Cristo, mas essa heresia que circulava ao redor da igreja, talvez tenha entrado até mesmo na igreja em Colossos, os seduzia para não confiar somente em Cristo, não buscar somente em Cristo tudo que eles precisavam para ter uma vida de fé, uma vida cristã autêntica, mas os seduziam para que eles dividissem Cristo com outras fontes de fé, amor e esperança. A gente não sabe a natureza exata da heresia aos Colossos, a gente fica aqui meio no escuro, porque Paulo não gastou tempo definindo a heresia, ele também não menciona os líderes dessa heresia, mas, do outro lado, a preocupação de Paulo nessa epístola foi refutar essa heresia que roubava de Cristo a sua suprema exclusividade, mostrando que ainda que os crentes em Colossos tivessem fé, esperança e amor, eles ainda tinham um conceito inadequado, um conceito pequeno, errôneo, a respeito da pessoa e da obra de Cristo. Então, o que Paulo faz em toda a epístola? Ele vai colocar diante dos crentes em Colossos, e de nós também hoje, Cristo. E Paulo vai destacar que Cristo é aquele que, por meio de tudo foi criado. Cristo é o único Salvador. Cristo tem preeminência como Deus mesmo.
Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo, e esse é o ponto principal, é suficiente para satisfazer todas as necessidades humanas. Para parafrasear o Antigo Testamento, a gente não precisa cavar outras cisternas rotas que não retêm água. Cristo é o nosso único poço de água e ele nos satisfaz completamente. E o que Paulo vai argumentar na passagem que temos diante de nós é que a gente não precisa buscar satisfação em nenhuma outra fonte que não o nosso Salvador Jesus, que é o Rei da criação e da reconciliação. Em outras palavras, irmãos e irmãs, o que Paulo está colocando diante de nós aqui é que a melhor defesa contra a heresia não é nem tanto ficar estudando heresia e quebrando a cabeça com heresia, mas a melhor defesa contra essas heresias que volta e meia assolam a igreja é compreender corretamente quem é Cristo à luz do testemunho da Sagrada Escritura. Nos versos 13 e 14, Paulo trata da humanidade fora de Cristo. Ele vai destacar que a humanidade sem Cristo vivia sob o poder das trevas. Em outras palavras, aqueles que não estão ainda em Cristo, aqueles que não colocam sua fé em Jesus, esse bendito Salvador, eles pertencem ao diabo, aos demônios, eles pertencem ao poder das trevas. Aqui não há meio termo. Paulo não é gentil, não é bonzinho, ele não tem luva de pelica, ele é claro. Lembra, vocês, antes de chegarem a Cristo, viviam no poder das trevas, escuridão completa, um quarto escuro sem saída, não tem como sair dali, e ao mesmo tempo acossados, seduzidos, dominados pela ação do diabo e dos seus demônios. Mas, o ponto de Paulo aqui não é focar no passado, mas é transicionar para o presente para mostrar a potência que há em Cristo. E ele vai lembrar, olha a força das palavras aí do verso 13, que Deus nos libertou e Deus nos transportou. Aqui você pode visualizar o ponto. Eu vou usar os livros aqui. Nós estávamos aqui no mundo das trevas, nós somos tirados daqui, e aí agora nós estamos no reino do Filho amado. Nós que antes vivíamos numa confusão, numa completa bagunça, por obra satânica, fomos retirados do poder das trevas e transportados pelo próprio Deus para esse reino, um reino onde nós experimentamos redenção. Nós não somos mais escravos das trevas, e um reino onde nós experimentamos o completo perdão dos pecados. Mas o ponto focal de Paulo na passagem não é nem tanto desenvolver o que é o reino de Deus, mas é focar no Filho amado, no Rei do reino. E aí, irmãos e irmãs, Paulo vai nos legar um hino, e aqui há um debate se o texto de Colossenses 1, 15 a 23, ou 15 a 20, é de Paulo, ou ele está citando um hino e incluindo esse hino no seu argumento. A gente não tem certeza e também nem importa o ponto aqui para a gente, mas o fato é que Paulo canta a glória do Rei do Reino. Ele destaca que o Rei do Reino é rei sobre toda a criação. Toda a criação. E esse rei que reina é o rei da reconciliação. Ele reconcilia homens e mulheres em si mesmo. Ele reconcilia pessoas de toda raça, tribo, língua e nação em si mesmo. Ele reconcilia todas as coisas em si mesmo por causa do seu sangue derramado na cruz. Então, Paulo, em versos 13 e 14, ele faz uma transição da sua primeira parte da carta aos Colossenses, onde ele ora pelos crentes em Colossos, ele se dirige positivamente aos crentes em Colossos, mesmo sendo acossados pela heresia, e ele transiciona para cantar o louvor ao Rei desse reino, em que nós, se fomos libertados e transportados das trevas para esse reino, estamos e a quem pertencemos. Então, verso 15 a 17, Paulo começa a falar do Rei da criação. E ele usa palavras aqui muito fortes, muito bonitas, possantes essas palavras. Ele começa dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível. As palavras são potentes, mas não são fáceis de entender. A gente aqui, quando pensa no Deus invisível, somos lembrados do que João escreve no capítulo 1, verso 18 da sua epístola. Ninguém jamais viu a Deus. Por que essa declaração? O
que significa Deus invisível? É o Deus que é impossível de ser visto. O que significa a noção do Deus oculto? Meus irmãos e irmãs, o nosso Deus ele é tão santo, tão puro e tão reto, que nós não podemos ficar de pé diante dele e permanecer vivos se não for pela mediação de Jesus. Deus o Pai, ele é invisível, ele não é tangível, ele está oculto na sua glória e na sua majestade, mas ele chega a nós, e essa é boa nova, e é isso que a gente celebra no Natal. Ele vem a nós numa imagem exata de quem ele é, e essa imagem exata de quem ele é o próprio Jesus. Aqui está sendo celebrado o Filho amado, o Filho do amor do Pai, o Filho que o Pai ama de um jeito que ele experimenta esse amor de forma peculiar. E esse Filho amado é a imagem exata, é o retrato exato do Deus que oculta a sua glória, posto que é um Deus completamente santo. O ponto aqui de Paulo é destacar que é Deus que revela Deus. Somente Deus pode revelar Deus. Não somos nós que construímos escadas para o céu para tentar entender quem é o Deus que é invisível, que habita na luz inacessível, como Paulo vai escrever para Timóteo. Não somos nós que chegamos a um Deus que se oculta, mas é o Deus unigênito que está junto ao Pai, que o revelou, como continua dizendo João, no verso 18 do primeiro capítulo do seu Evangelho. É Deus mesmo que revela a si mesmo, e Deus revela a si mesmo em Jesus, e Jesus é a exata imagem, é o retrato perfeito de quem é o Deus que é impossível de ser visto. Em outras palavras, nós temos aqui nessa passagem um texto compatível, por exemplo, com João capítulo 1, versos 1 a 4, do princípio era o Logos, era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo e Deus chegou a nós por meio do Verbo. A gente lembra aqui de Hebreus capítulo 1, versos 2 a 4, que o Tiago pregou semana passada. Nós lembramos aqui de Provérbios 8, 26 a 31, que fala da sabedoria pré-existente, da sabedoria por meio do qual o mundo foi criado. Então, o que Paulo destaca para os crentes em Colossos é o seguinte: irmãos e irmãs, nós não precisamos dividir nossa lealdade entre Cristo e outros seres. A gente não precisa de outras fontes de água para satisfazer a nossa vida. É Cristo que nos satisfaz, porque Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é a exata representação do Deus invisível. Calvino, comentando a passagem, vai dizer: pois em Cristo, Deus nos mostra a sua justiça, bondade e poder. Aí presta atenção, ele continua. Devemos, pois, precaver-nos de buscá-lo em outra parte, pois tudo o que pusermos diante de nós, como sendo representação de Deus à parte de Cristo, não passará de um ídolo. E presta atenção, hoje é difícil você topar com um ateu de verdade. Praticamente todas as pessoas falam de Deus, falam de divindade, mas o que Paulo coloca diante de nós aqui é que a pedra de toque da crença exata em Deus é que nós cremos em Deus por meio de Jesus Cristo. Nós podemos falar de Deus o Pai, porque Deus o Pai tem eternamente seu único Filho foi dado por amor do gênero humano, e nós conhecemos esse Pai por meio de Jesus. Então não adianta a gente ficar falando de Deus, 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 se esse Deus não é o Deus que é revelado em Jesus, o Cristo que é a imagem exata desse mesmo Deus. Alguns anos atrás, causou furor numa oração pública de um obreiro cristão na América, quando ele foi chamado para orar diante de algumas autoridades, e outras pessoas já tinham orado antes e se dirigido a esse Deus indefinível. E naquela oração, aquele pastor, ele citou o nome de Jesus deliberadamente, intencionalmente, dezenas de vezes. Jesus, Jesus, Jesus. Por que essa ênfase? Porque Jesus é a imagem, é a representação exata do Deus invisível. O que Paulo enfatiza, olha só, é uma única expressão. O Filho amado é a imagem do Deus invisível. O que Paulo está destacando para nós aqui, irmãos e irmãs, é que Cristo, o nosso Jesus, que celebramos tendo vindo na manjedoura pequenininha, ele é o esplendor da glória de Deus. Ele é a revelação da natureza de Deus. Esse Cristo é Deus de Deus, é luz de luz. Como Paulo diz no verso 12 desse primeiro capítulo, é a luz que brilha no coração de homens e de mulheres.
precisamos de outras fontes para ter poder espiritual, para ter vencer pecado, para vencer o diabo, ter cura. Cristo, o Filho amado, é a imagem do Deus invisível. Prestem atenção, mais uma vez. Se uma pessoa entre nós, ou uma pessoa nos aborda querendo saber quem é Deus, nós precisamos buscar a Escritura, ou buscar na Escritura tudo sobre Jesus. Pois é Jesus que vai revelar perfeitamente quem é o Deus que vem a nós, o Deus que nós tememos, o Deus que nós amamos, o Deus no qual nós temos fé e esperança. Nós precisamos levar pessoas a descobrir Jesus na Escritura se nós queremos que essas pessoas se reconectem com Deus. E a gente tem que responder uma pergunta a nós mesmos. Nós temos firmado nossa fé somente nesse Cristo, que é a imagem do Deus invisível? É nele que nós temos colocado nossa confiança? É nele que nós desconfiamos em fé e esperança? Você crê em Jesus como aquele que é a imagem do Deus invisível? Você descansa em Jesus como a imagem do Deus invisível? Mas Paulo continua cantando. Esse Filho amado, que é a imagem do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. A ideia aqui não é que Cristo é o primeiro filho. No Antigo Testamento, primogênito tem alguns significados mais amplos. O primogênito descreve alguém que é supremo, o que vem antes do tempo. Primogênito no Antigo Testamento é alguém que tem um lugar especial do amor do pai. O primogênito é o herdeiro principal dos bens deixados. Isso que envolve o significado de primogênito do Antigo Testamento. É mais do que simplesmente ser o primeiro filho. A palavra enfatiza, então, aqui em Colossenses, a ideia de Cristo ser o herdeiro da criação de Deus. Deus cria por meio de Cristo e entrega a criação a Cristo. Ele é o primogênito como o principal herdeiro da família, conforme o costume judaico, como está no Antigo Testamento, Êxodo 4, 22, Deuteronômio 21, 17, Salmo 89, verso 27. Mas o título, primogênito de toda a criação, tem um significado até mais profundo aqui. O que Paulo quer enfatizar é que Cristo, que é a imagem exata do Deus invisível, é o primogênito de toda a criação. Em outras palavras, esse que é a imagem exata do Deus invisível, ele tem toda a supremacia sobre a criação. Ele tem prioridade, ele é superior a toda a criação. Em outras palavras, o Paulo está destacando aqui que Jesus é pré-existente, ele sempre existiu com Deus. E a gente aqui está no limiar do mistério, centro do mistério da nossa fé. Deus sempre teve o seu Filho. Nunca houve um tempo que o Pai não fosse Pai. Antes, Deus, o Deus invisível, sempre existiu como Pai. E ele sempre teve o Filho eterno diante de si. E esse Filho eterno é que é o primogênito de toda a criação. Ele tem a supremacia, a prioridade, o poder, a superioridade sobre toda a criação. Em outras palavras, é destacado que Cristo é tanto anterior à criação, ele existia antes da criação, como também ele é supremo sobre toda a criação. Deus chama a existência por meio do Filho, e Deus entrega ao Filho essa existência, toda a criação. O nosso Salvador, então, não é um Salvador abaixo do Pai. Não, o nosso Salvador, que é a imagem do Pai, ele tem igualdade com o Pai. Ele sempre existiu com o Pai. E numa parceria de amor, o Pai que cria, por meio do Filho, entrega ao Filho toda a criação, suscitando em nós admiração, espanto, choque, porque o nosso Salvador não é só aquele que perdoa pecados, como a gente vai ver daqui a pouco, mas é alguém que é supremo, é Senhor de toda a existência e de toda a criação. Então, o destaque desse primeiro verso aqui de Paulo é que Cristo é Deus. Sobretudo, o foco aqui é na divindade de Cristo, não tanto na sua humanidade. Daqui a pouco Paulo trata da humanidade com a gente. O foco aqui é na eternidade do Filho, e não na encarnação do Filho. Irmãos e irmãs, o nosso Salvador, ele sempre existiu com Deus. Aquele que traz reconciliação, redenção, remissão de pecados para nós, sempre existiu com o Deus invisível. Nós somos salvos do começo ao fim por Deus, por meio do Filho amado Jesus Cristo,
que é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E Paulo continua, verso 16, ele vai enfatizar que em Cristo foram criadas todas as coisas. Cristo é a exata imagem do Deus invisível, Cristo tem a primazia, a supremacia, o poder sobre toda a criação, e tudo que existe, toda a criação, todo ser criado, animado e inanimado, inclusive a hierarquia angélica, que é destacada aqui, angelical, foi criada em Cristo e existe por meio de Cristo. Como eu disse há pouco, a gente não sabe o teor exato da heresia que estava perturbando a igreja de Colossos. Mas, por fragmentos como esse aí do verso 16, parece que os crentes em Colossos adoravam a Deus, honravam o Filho, mas eles tinham algum tipo de noção de hierarquia angelical e buscavam reverenciar os anjos e temer os anjos e buscar a ajuda dos anjos, como os anjos fossem algum tipo de mediadores entre o Deus invisível e Jesus e o resto da comunidade da igreja. O que Paulo vai destacar aqui é que mesmo, e aqui eu cito Paulo, os céus e a terra, as coisas visíveis e invisíveis, tronos, soberanias, principados e potestades, tudo isso foi criado por Deus por meio de Jesus, foi criado pelo próprio Jesus. A ideia no original aqui é Cristo não só é o Criador, junto com o Deus invisível, mas Cristo é a ferramenta, o instrumento, o meio pelo qual tudo foi criado. E aqui a gente tem um eco de Gênesis capítulo 1, quando Deus fala e tudo se fez. E eu não tenho nem como ilustrar o ponto aqui para vocês. A gente pensa algumas vezes, talvez em termos de mágica, mas isso é tosco. No texto de Gênesis, como aqui, a ideia é que Deus deu um comando, e o seu comando é o seu filho, e do nada, todas as coisas apareceram. Toda a criação tomou forma. As coisas inanimadas, os seres espirituais, os seres com carne, homens e mulheres, tudo veio à existência no Filho e por meio do Filho. Nele foram criadas todas as coisas. Em outras palavras, o nosso Salvador, ele está fora da criação. Ele é maior do que a criação. Ele existiu antes da criação. O nosso Salvador, junto com Deus invisível, é completamente distinto da criação. Jesus não é um ser intermediário criado pelo Pai para mediar sua relação com o Filho. Não, o Filho amado sempre existiu com o Pai. É a representação exata do Pai. Ele é aquele que tem primazia, o poder, a soberania sobre todas as coisas. E tudo foi criado por meio deles. Vocês querem algo mais poderoso do que isso? Alguém consegue criar algo aqui? Eu não consigo. Quando nós criamos algo, é sempre a partir de algo que já existia. Pensa crianças brincando com blocos. Eles vão montar uma casa, um carro, eles estão criando algo, mas a partir de uma matéria pré-existente, blocos, eles receberam os blocos prontos. Deus invisível, por meio do seu Filho, fez com que tudo viesse à existência do nada, simplesmente pelo seu poder. Cristo é a fonte da vida, é a fonte da criação, e a criação existe para Cristo, mesmo que certas áreas da criação não reconheçam Cristo como Criador. Essa criação vive e existe por causa de Cristo. E o verso 17 fecha essa primeira parte. Cristo existia antes de toda a criação. Cristo é não criado. Por isso que interpretar primogênito, aí, tentando sugerir que Cristo é a primeira criatura, é tosco, não faz sentido no texto. Cristo existia antes de todas as coisas. Quando nós celebramos o pequeno bebê na manjedoura, como diz o hino que eu sempre gosto de lembrar, nós estamos celebrando aquele que, enquanto fazia gugu dadá, ele comandava toda a criação pelo seu poder. O seu balbuciar sustentava toda a criação, porque aquele bebezinho na manjedoura já existia antes da criação. Porque aquele bebê pequeno na manjedoura, a união da carne com a divindade, já existia eternamente com seu amado Pai, em comunhão eterna, em comunicação de amor desde toda a eternidade. Esse, no qual é antes de todas as coisas, é também aquele que sustenta o universo.
A palavra universo, como também a palavra universidade, são palavras que surgiram no ambiente cristão. A ideia é que há um centro de coesão para todas as coisas. A criação tem algum tipo de coesão interna, algum tipo de ordem na criação. Daí, universo. Os saberes, os conhecimentos têm algum tipo de coesão, têm algum tipo de ordem. Daí, universidade. No meio da diversidade de saberes, há uma união. Em Cristo, então, nós temos aí o propósito maior do universo. Cristo é o princípio unificador da vida. Ele que une em si mesmo toda a criação. Ele que existia antes que a criação existisse. Alguns pontos aqui para nós refletirmos e avançarmos. Todas as pessoas, quer reconheçam ou não, estão em dívida com o Senhor Jesus como Criador e sustentador. Cristo não apenas fez todas as pessoas que vêm ao mundo, mesmo as que estão em rebelião contra ele, mas Cristo sustenta a vida de cada uma das pessoas da criação dia a dia. É Cristo, o Criador de todas as coisas, que continua dando vida e sustento a cada pessoa. Os que não honram Cristo, nem lhe dão graças, devem se voltar a Ele com fé, com urgência. Se você não crê em Jesus, se você não confia em Cristo como Criador e Reconciliador, corra para Ele. Ele sustenta a sua vida. Ele é o doador da vida. Ele que dá ordem, propósito e significado para a sua vida, mesmo que você não reconheça. Corra para Ele, para que você não seja julgado pelo Filho, mas seja reconciliado com Deus invisível por meio do Filho. Aqueles que estão em Cristo, e Paulo cita essa expressão famosa no verso 2, no verso 4, no verso 28 desse capítulo, aqueles que estão em Cristo, têm uma relação pessoal com Cristo, devem expressar uma vida de piedade, uma vida de santidade, como gratidão, porque todas as coisas foram criadas por meio do Salvador, por meio de Cristo. E nós nem tratamos ainda da reconciliação, mas se Cristo é esse Criador poderoso, supremo, soberano, se tudo foi criado por meio de um Cristo que já pré-existia com o Pai, e Ele nos sustenta, Ele nos dá dádivas, Ele nos cura, como a gente deve reagir a esse Cristo? Entregando toda a nossa vida, entregando todo o nosso ser a Ele que nos criou, nos sustenta e nos guarda. E um último ponto aqui, antes da gente avançar, ainda pensando no verso 17. Hoje é difícil falar de universo e universidade. Parece que a vida está fragmentada, parece que nossas vidas perderam propósito, a gente parece que não consegue mais organizar a existência, mas isso se dá não é por causa de Cristo. Apesar da nossa impiedade, incredulidade, infidelidade, apesar da falta de fé em Jesus, há um princípio organizador na criação. Cristo permanece supremo sobre toda a criação, sobre todo o universo. O mundo parece fragmentado para a gente porque nós não temos de fato fé em Cristo. Ou nós queremos que é em Cristo e, eventualmente, celebrar principados, potestades, estruturas angelicais. Nós não confiamos de fato somente em Jesus. Quando homens e mulheres se dobram em fé a Cristo como o pré-existente, o supremo, o Criador, nós reconhecemos que, a despeito da loucura dos homens e das mulheres, a respeito da ação demoníaca em nosso tempo, nossa história, o mundo permanece sob o senhorio de Cristo. Ele ainda permanece como princípio organizador. Nós estamos presos entre tempos, mas haverá um momento que ele virá para reorganizar a criação, expulsar todo o pecado, doença, morte, o diabo e seus demônios nessa nova criação que ele mesmo trará. E aí a gente chega à segunda parte, versos 18 a 20, que é o clímax desse hino. Ele tratou do significado cósmico do Filho como ser eterno, criador, e agora passa a tratar do relacionamento desse Filho amado com a igreja e sua obra de reconciliação. Paulo começa a falar aqui da igreja, verso 18, como o corpo. Cristo, o Filho amado, é o cabeça, a igreja é o corpo. Presta atenção, a igreja não é a união entre nós aqui. A igreja é a igreja porque nós estamos unidos a esse Cristo supremo, ele sendo a cabeça e nós sendo parte desse corpo. Ele é a cabeça, nós somos o corpo, a igreja é o corpo.
Em outras palavras, Paulo destaca aqui que esse Cristo, que é o Criador Supremo, cheio de glória, a imagem do Deus invisível, também reina especialmente sobre a igreja. Ele dirige e nutre a igreja, porque ele é o cabeça e nós somos o corpo, nós somos membros uns dos outros, mas estamos ligados não a nós mesmos, mas a Cristo como cabeça. Ele é a cabeça do corpo, o corpo é a igreja. Aqui a gente lembra de uma frase famosa de Agostinho, em que nós somos o Cristo total. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Nós, em alguma medida, me perdoem a ousadia aqui, somos a extensão desse Salvador cósmico, desse Criador poderoso para o mundo, para homens e mulheres que ainda não reconhecem como Salvador. Ele é a cabeça. Ele é a cabeça. Nós, a igreja, somos o corpo. E aí Paulo continua. E aqui a gente começa a entrar no cerne dessa passagem. Esse Cristo, Filho amado, a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, no qual tudo foi criado, que existia antes de toda a criação, no qual tudo é sustentado, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele foi o primeiro dentre os mortos. Ele recebe esse destaque. Ele ressuscitou. Irmãos e irmãs, ao reconhecermos Cristo como nosso Criador, estarmos debaixo da potente reconciliação que Cristo opera entre nós e o Deus invisível, nós começamos a experimentar os poderes do mundo vindouro. Nos últimos 2 anos, nós temos lutado com doença, com morte, com divisões entre nós, mas isso não vai ser nada comparado quando Cristo, o reconciliador, que já ressuscitou, voltar em glória. Mas o ponto aqui de Paulo é que nós já experimentamos em nós mesmos esses poderes do mundo vindouro se estamos em Cristo. Nós já temos a garantia que nós venceremos com Cristo a morte. Nós ressuscitaremos o corpo. E num tempo como esse que temos passado, essa é uma das grandes mensagens da fé cristã. Cristo é o primogênito entre os mortos. Ele abriu o caminho para a gente. Da mesma forma como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. O que isso significa? Não significa que o céu vai ser um lugar com gelo seco e impessoal, que a gente não tem memória, que a gente não tem lembrança, a gente não é tangível. O que o texto de fato significa é que Cristo sendo a primícia dentre aqueles que morreram, nós ressuscitaremos também junto com ele. Nós nos tocaremos, nós teremos nossas cicatrizes, nós seremos ressuscitados, nós reencontraremos aqueles que nós amávamos e que morreram, e se morreram com Cristo, eles serão ressuscitados para nós os banquetearmos por toda a eternidade. O Senhor do universo, que é Jesus, ele ressuscitou, e nós temos nele a garantia que ressuscitaremos dentre os mortos também. E nenhum outro credo, nenhuma religião ensina algo tão potente como isso. A nossa morte não é o fim, é o começo, na verdade, marca o início de uma nova etapa da nossa existência. Se nós estamos com Cristo, se nós já fomos reconciliados com Ele, se nós estamos em Cristo, nós temos a esperança que a morte é um sono. E uma hora nós vamos despertar e reencontrar os nossos amados juntamente com Cristo, num grande banquete, porque Ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é aquele que tem a plenitude. E essa é uma palavrinha que aparece muito na Bíblia, mas muito rica de significado. Pode significar que em Cristo há a totalidade dos poderes e atributos divinos, já que Ele é a imagem exata do Deus invisível. Também pode significar que em Cristo há toda a graça e toda a salvação. Me parece que a gente pode colocar essas duas ideias juntas. Em Cristo habita a plenitude da glória de Deus. Em Cristo, que é a representação exata do Deus que se oculta, do Deus imortal e invisível, nós temos em Cristo todos os poderes e todos os atributos divinos. Cristo curou, Cristo alimentou, Cristo ressuscitou, Cristo perdoou pecados, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Quer algo mais poderoso do que isso? Mas tudo isso foi feito para o benefício de homens e mulheres pecadores, para oferecer a homens e mulheres pecadores graça e salvação poderosa.
Então, foi da vontade de Deus, do Deus que se oculta por causa dos nossos pecados, se revelar no Filho como exata imagem desse Deus, oferecendo para nós a plenitude que há no próprio Filho. E aí o verso 20 é literalmente o clímax dessa passagem. É o ponto alto desse texto, se ele é um hino. O Filho amado, preexistente, poderoso, o Filho amado que existia com seu Pai desde antes da existência da criação, o Filho amado que existia antes mesmo da criação ser chamada existência, o Filho amado por meio do qual tudo foi criado e tudo é sustentado, e toda a criação é sustentada e organizada, esse Filho amado assumiu a natureza humana. E nós celebramos isso nessa época do Natal. Ele se tornou carne, como eu e como vocês. Para quê? Olha o verso 20. Para nos reconciliar e nos trazer paz pelo sangue da sua cruz. Aquele pequeno bebezinho na manjedoura que nós celebramos nessa época, ele vem não para nos entreter, não apenas para nos deixar chocados ou sem saber como reagir àquele pequeno bebê na manjedoura. Aquele bebê pequeno na manjedoura, que é o Deus encarnado, que é o Deus feito carne, ele veio para crescer, para se desenvolver, para ensinar, para expulsar demônios, para curar, mas ele veio, sobretudo, para morrer na cruz. Eu imagino que isso deve ter ferido profundamente o coração da sua mamãe quando ela começou a perceber para que vinha esse grande Messias, esse poderoso Messias que é Jesus, que é o Deus que salva. Ele veio para nos reconciliar, para fazer a paz entre o Deus invisível, imortal, poderoso e nós que vivíamos em trevas. Nós que éramos servos do diabo e seus demônios. Nós que éramos pecadores. Cristo veio para fazer essa obra de reconciliação. Antes nós estávamos em guerra. Antes nós estávamos em luta com o Deus invisível. Se nós pudéssemos, a gente mataria esse Deus invisível, removeria ele do trono, debocharia do cadáver desse Deus e celebraríamos a nossa suposta onipotência. Nós estávamos em luta, em combate aberto com esse Deus invisível. E sem merecer, esse Deus invisível envia o seu Filho amado, o Filho do seu amor, por meio do qual tudo foi criado, para na sua carne, no seu sangue, no seu sacrifício na cruz, nos reintroduzir na família divina, nos tornar filhos e filhas amados por meio de Jesus e por meio da sua reconciliação de sangue, sacrifício feito, sacrifício real, nos dá paz. E paz aqui é mais do que a ausência de guerra. Essa é uma palavrinha que a gente já tem enfatizado em outros sermões, a ideia do shalom. Isso dá a ideia de relacionamentos renovados e restaurados com Deus e entre nós. A ideia de paz aqui comunica a ideia de vitória sobre o mal. O diabo não tem mais poder sobre nós. Paulo vai trabalhar isso em Colossenses capítulo 2. Na cruz, presta atenção, gente, a fraqueza de Deus é que destrói o poder satânico. A fraqueza de Deus é mais poderosa do que o diabo e todos os seus demônios juntos. Em Colossenses capítulo 2, Paulo vai dizer que na cruz, esse que nos reconcilia, esse que é o Criador e que nos reconcilia consigo mesmo, ele despojou o diabo e seus demônios, os arrastou no seu desfile da vitória. A imagem aqui é militar, vem do mundo romano. O general, o cônsul, abre o desfile de vitória, ele venceu os bárbaros na fronteira do império, ele vem celebrando ali naquela biga, ele vem com a coroa de louros em cima da cabeça, que não toca a cabeça dele, para enfatizar a transitoriedade da vitória dele. Um escravo carrega aquela coroa, dizendo, olha, você é mortal, você é mortal. Tudo enfatizando que aquela vitória na fronteira, por mais espetacular que tenha sido, foi transitória. Aí vem os soldados marchando atrás, todos bem paramentados, capacetes brilhando, escudos polidos, as armas, e lá no final vem os derrotados, humilhados, alguns deles nus, e no final vem o líder bárbaro para receber uivos, apupos, gente jogando comida estragada, o que for, lá atrás. Paulo pega essa imagem e joga
Coloque ela de pernas para o ar. Na fraqueza de Deus em Cristo, no momento mais doloroso da encarnação, na reconciliação na carne e no seu sangue, o diabo foi completamente vencido e derrotado. Na cruz, não na ressurreição, na cruz, no sacrifício do nosso Salvador, havendo feito a paz, pelo sangue da sua cruz. O texto aqui enfatiza a real humanidade de Jesus. O Jesus Deus, o Deus de Deus, o Jesus que é o Deus Filho, que sempre existiu com Deus invisível, Deus o Pai, ele assumiu a nossa natureza humana. Porque sem assumir a natureza, nossa natureza humana real, completa, a gente não teria esperança nenhuma de redenção. Porque nós continuamos humanos. Então, Cristo precisa assumir o que nós somos para que a gente se torne aquilo que Ele é. Então, Ele assume a nossa natureza humana e morre na cruz. Ele se entrega na cruz, no seu sangue, sangue derramado, para que haja triunfo sobre o mal, para que haja paz entre a gente, para que paz seja derramada sobre a gente, para que prosperidade, bênção sejam derramadas sobre a gente. Nós já experimentamos paz aqui e agora, por meio do sacrifício do Salvador na cruz. Nós reconhecemos que somente Cristo é a cabeça do corpo e da igreja. Lembra, os colossenses eram tentados a dividir sua fé e sua lealdade entre Cristo, poderes angelicais, filosofia, ascetismo. Eles foram confrontados e nós também. Nós reconhecemos que Cristo é o nosso único cabeça. Ele é o nosso chefe, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso líder. Nós recebemos nutrição, direção de Cristo. Reconhecemos que Cristo é o único que tem poder para nos reconciliar com Deus. É o único que tem poder para fazer a paz entre nós e Deus. Nós temos reconhecido isso, nós confessamos, nós anunciamos essas questões. Olha, Cristo é de fato nosso cabeça. Cristo é o nosso reconciliador. Ele nos dá paz. A paz foi feita pelo seu sangue. Temos reconhecido a majestade e a centralidade e a suficiência de Cristo. Nós temos um relacionamento vivo e íntimo com esse Cristo. Você pode dizer, olhando para si mesmo, que você já desfruta de união com esse Cristo. Você está ligado a Cristo. Você é influenciado por Cristo. Você depende totalmente, somente de Cristo. Será que ainda tememos os poderes desse mundo? Você tem medo do diabo? Você tem medo dos demônios que estão debaixo do comando desse ser maligno? Você tem medo de doenças? Você é cativo pela agenda política, morrendo de medo de abrir o jornal e ver um pequeno apocalipse surgir a cada dia no jornal? Irmãos e irmãs, nós não precisamos mais viver sob o medo, porque o nosso Senhor, o Rei do nosso reino, Ele não é só o Criador de todas as coisas, Ele não é só o princípio organizador de toda a criação, mas Ele reconciliou consigo mesmo um povo peculiar. E nós temos paz, uma paz que o mundo não tem, uma paz que o mundo não consegue experimentar. Nós temos o Shalom, não há mais luta entre Deus e nós, somos da paz, nós estamos no âmbito do reino da paz. A gente não precisa temer aqueles que rangem dentes para ameaçar a Deus, a Cristo, o reino e a própria igreja. A gente não tem que temer os poderes do mundo mal. Mais do que isso, diante da morte, da proximidade da morte, nós devemos lembrar que Cristo é o primogênito dentre os mortos. Assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos. Nós reencontraremos nossos amados que morreram com Cristo. Nós celebraremos com eles, nós brincaremos com eles, nós nos banquetearemos com eles. A gente não precisa ter medo, porque na reconciliação de Cristo, nós recebemos paz. Os últimos versos 21 a 23, Paulo trata agora da resposta que é esperada dos colossenses e de nós ao fato de que Cristo é o Rei da criação e o Rei da reconciliação, Ele é o Rei desse reino de paz. E aí, Paulo relembra, mais uma vez, o que os crentes em Colossos foram no passado, e a gente tem que trazer à memória o que nós fomos. Né? Nós éramos estranhos a Deus, nós éramos inimigos de Deus. Olha a palavra entendimento. O que Paulo mostra aqui é que no passado os crentes em Colossos, e nós também, nós lutávamos com Deus, não só na mente, mas a nossa vontade também era uma vontade contrária a Deus. Traga à memória o que você era antes de
ser reconciliado com Deus pelo sangue do sacrifício de Cristo que traz a paz. O que você era antes de encontrar Cristo? Ou tenta pensar um pouquinho, o que você seria, o que eu seria se eu não tivesse sido encontrado com Cristo? Estranhos, inimigos, praticavam obras más. Agora, porém, olha que bonito isso aí. Ele os reconciliou. Paulo está dirigindo-se aos crentes em Colossos, mas por inspiração do Espírito, ele se dirige a nós também aqui. Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Deus invadiu a história. Deus assumiu a nossa história. Ele veio num pequeno bebê na manjedoura, que cresceu em estatura e graça diante de Deus e dos homens. E sem pecado, morreu no meu lugar e no seu lugar. Morreu em nosso favor. Ele que não tinha pecado, morreu no lugar de pecadores e de transgressores. Morreu no lugar de inimigos, aquele que era amado por Deus. Olha que transição. Nós éramos, agora somos. Você experimenta essa transição? Você já tem experimentado essa transição? E mais uma vez, aqui a gente não deve se medir com ninguém que está ao nosso lado. Meça-se consigo mesmo. Quem você era ontem diante de Deus? Quem você é hoje diante de Deus? Se você é da fé, se você já prova esse poder da reconciliação que vem de Cristo, busque olhar na sua vida avanços. Antes nós éramos estranhos, antes éramos inimigos, agora somos reconciliados. Para quê? Olha que bonito o final do verso 22. Para Cristo nos apresentar ao Pai no dia da sua segunda vinda, e Ele virá. Olha as palavras aí. Como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Em outro contexto, essas três palavras são resumidas no conceito de justificação. Mas o que Paulo está dizendo, presta atenção, é que se nós fomos reconciliados com Deus em Cristo, no corpo da sua carne, mediante a sua morte, quando Cristo voltar em glória, a despeito de nossas lutas, imperfeições, nossas quedas pontuais, o fato de algumas vezes sermos seduzidos pelo diabo e cometermos obras más, Cristo vai nos colocar diante de Deus, nós que somos o seu corpo, Ele é o nosso cabeça, Ele vai nos colocar diante de Deus. Presta atenção, como homens e mulheres completamente santos. Ele vai nos colocar diante de Deus como se nós nunca tivéssemos cometido pecado. Ele vai nos colocar diante de Deus como homens e mulheres sem culpa, inculpáveis. E Ele vai nos colocar diante desse Deus invisível, poderoso, mas real, como homens e mulheres sem falta e sem mancha. Não sou eu que faço isso, não é um sacerdote que faz isso, é o próprio Cristo, Criador e Reconciliador, que faz isso com a gente, se nós estamos ligados a Ele. Imagino que alguns de nós aqui têm dramas de consciência na hora de dormir, lutem aí com pecados, falhas, escolhas torpes ou bizonhas ou insensatas, mas presta atenção, se você está em Cristo, você está sendo preparado aqui e agora para se apresentar diante de Deus invisível, do Deus poderoso, como um homem, uma mulher totalmente santo, totalmente inculpável e irrepreensível. Você conhece algum outro credo, alguma religião, ideologia política que ensine algo tão bonito como isso? Isso significa, meu irmão, minha irmã, que você pode dormir hoje à noite, invocando o nome de Jesus, e dormir com a consciência totalmente em paz. O diabo não vai te acusar mais, o seu coração, a sua consciência não te acusam mais, o mundo não pode te acusar mais, porque você está em Cristo, já prova os poderes da reconciliação e da paz que vem do sacrifício de Jesus. Você está sendo preparado para se apresentar diante de Deus como santo, inculpável e irrepreensível. Se nós estamos perseverando na fé e na esperança. Paulo levanta um ponto aqui, no verso 23, e a gente encerra aqui. Como é que nós reconhecemos que nós já temos Cristo como nosso Rei, nosso reconciliador, e que nós estamos nesse âmbito do reino do Filho amado, e que nós já temos paz, e que nós estamos sendo preparados para sermos apresentados diante de Deus como santos, inculpáveis e irrepreensíveis? Se nós permanecemos, aqui a gente tem que olhar para nosso próprio coração,
Por isso que nessa terceira parte, Paulo está aplicando os 2 primeiros pontos aos crentes em Colossos e a nós aqui. Como vocês sabem que vocês já estão no âmbito do reinado soberano de Cristo sobre a criação e a reconciliação? Se nós permanecemos na fé e na esperança que vem do Evangelho. Nós temos perseverado nesse ensino. Dia a dia nós buscamos renovar nossa fé e nossa esperança no Evangelho que nos foi pregado, nessa boa nova, e aqui é boa nova de fato. Nós estamos presos num problema que a gente não tem como resolver. Deus resolveu esse problema para a gente e resolveu totalmente em Jesus. Nós temos perseverado nesse ensino dia a dia. Dia a dia nossa fé tem crescido, nossa esperança tem crescido em Deus e no Filho. Essa é uma prova importante para nós aqui. E nós precisamos correr para Deus para buscar respostas a essas questões. Porque nós não podemos cometer o auto-engano aqui. Achar que está tudo bem com a gente. Nós estamos aqui frequentando a igreja, usufruindo dos hinos e das orações e da prédica, mas nós ainda não somos, de fato, reconciliados com Deus por meio de Jesus. E a prova de que nós somos reconciliados é que nós caminhamos dia a dia em fé, em confiança e esperança, sabendo que a vitória já veio e que a vitória virá. Nós reconhecemos que o Evangelho é a verdade suprema e verdadeira que vem de Deus. E Paulo requer isso da gente aqui, que a gente que ouviu o Evangelho permaneça na fé e na esperança que vem desse Evangelho. A gente reconhece que o Evangelho é a única boa nova de Deus para nós. Ela é uma verdade suprema dada para Deus a nós. Nós temos perseverado na fé e na esperança. Dia a dia nós temos renovado em Deus e Cristo nossa fé e nossa esperança. Nós podemos olhar a nossa vida e mesmo com lutas e percalços e tentações, a gente consegue perceber que a nossa fé e esperança não só é diligente, mas é crescente também. E conectando com a ideia maior da passagem, nós conhecemos, nós experimentamos a potente obra de Cristo em nosso favor e nosso lugar. Nós participamos dessa obra. Semana passada tivemos ceia, nós nos alimentamos do corpo e da carne, ou do corpo e do sangue do nosso Salvador. Nós, mais do que comer, nós experimentamos o poder dessa obra salvadora de Cristo em nosso favor, em nosso lugar. Nós recebemos os benefícios da obra de Cristo. Irmãos e irmãs, o que Paulo destaca aqui, e nós celebramos nesse mês, é que em Cristo nós temos completa salvação. Em Cristo nós temos completo perdão. Em Cristo nós temos completa vitória. E em Cristo nós temos amplos recursos para vivermos como homens e mulheres, de fato, salvos, perdoados, vitoriosos em cada área da nossa existência. A gente não precisa de outras fontes de água e que não retém água. Cristo é o nosso manancial. Cristo nos satisfaz completamente. A gente não precisa de nada mais ao lado de Cristo. Ele é a nossa porta. É por Ele que nós entramos. Ele é o nosso manancial. Ele nos sacia. Ele é aquele que nos cobre. Ele que nos ampara. Ele que nos perdoa. Ele que nos dá vitória. Cristo, o Filho amado, a imagem exata do Deus invisível. O Deus que revela quem é Deus. O Deus que cria e sustenta toda a criação. O Deus que nos reconcilia consigo mesmo pelo seu sacrifício na cruz. E que um sacrifício que nos dá perdão e paz e vitória. Eu queria concluir lendo como oração um trecho de um hino antigo, um hino do século XVII, que reflete bem o que Paulo destaca para nós aqui. 3 estrofes, essa é a nossa oração final. Se Deus está comigo, eu tudo hei de enfrentar. Se orando, imploro abrigo, tudo há de recuar. Se as suas mãos me guiam, se tem o seu amor, que mal me causariam inferno, morte ou dor? A base em que me fundo é Cristo sangue seu. Ele é aqui no mundo, o bem eterno meu. Em mim e minha vida não há nenhum valor, pois por Cristo é concedida a luz ao pecador. Já nada me condena, nem faz desesperar. De inferno e dura pena, Jesus me há de salvar. Sentença deste mundo a mim não causa dor.
Do mal, por mais profundo, liberta-me o Senhor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Espírito Santo estejam com essa amada igreja em todo o tempo. Também estejam com a tua igreja nessa cidade, nesse estado, nesse país. Ó Deus uno e trino, precisamos de ti. Amém, amém, amém. Bom domingo a todos.